Renovando aqui as minhas saudações habituais a todos aqueles que, mais uma vez, comparecem a esta nossa série Claves Notariais e Registrais. Uma série que tem o apoio dos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da ANOREG do Estado do Paraná. Eu aqui cumprimento e agradeço seu presidente, Dr. Matheus Afonso Viro da Silva. Hoje prosseguimos com o tema da determinação jurídica extrajudicial, tratando aqui de sua quarta parte. Nós já havíamos assinalado nas exposições anteriores que a determinação jurídica, tanto notarial quanto registral, numa perspectiva clássica, leva a considerar a compreensão da lei, esse é o primeiro ponto, a compreensão dos fatos, a interpretação e a conclusão ou aplicação do direito. Ou seja, é uma sequência. Compreendemos a lei, compreendemos os fatos, interpretamos e rematamos com a conclusão consequente, também chamada de aplicação propriamente dita do direito. E, na sequência, dividimos a compreensão da lei, que é a primeira parte desse tema, a primeira quase parte, por assim dizer, desse tema da determinação jurídica. A compreensão da lei nós a dividimos em compreensão dos textos e compreensão das normas. Muito bem. Em nossos tempos, acentuaram-se algumas práticas que repercutem efetivamente nos textos legais. Quais são esses temas? Queria mencionar dois que são realmente muito agudos no período em que vivemos. O da novidade léxica e o tema da alteração semântica. Novidade léxica e alteração semântica. E é sobre isso que eu quero dedicar algumas palavras na exposição de hoje. Porque isto efetivamente, como eu disse, tem uma ressonância, uma repercussão no tema da compreensão dos textos legais. É preciso dizer, em primeiro lugar, que nem sempre as novidades léxicas podem situar-se na categoria neológica, ou seja, novidade léxica não é o mesmo que neologismo. Pode haver, quer dizer, o neologismo é uma novidade léxica, mas nem todas as novidades léxicas são neologismos. Por quê? Porque, às vezes, as novidades léxicas são combinações de vocábulos já existentes. Então, não se pode falar propriamente de neologismo, não há uma palavra nova. Há uma combinação nova de palavras. E isso também é novidade léxica. Tenha-se em conta, a título ilustrativo, a esse propósito, um caso muito interessante que diz respeito à situação brasileira, que é o do sintagma união estável. União estável. Sobre o qual o tema da união estável vem a calhar umas palavras que foram proferidas pelo professor José Afonso da Silva, o eminente constitucionalista, grande jurista pátrio, que fala, dá um testemunho pessoal, quando ele participava do plenário da Comissão Afonso Farinos, em que se estava discutindo essa instituição sombra da família, que era então designada como concubinato. E eles estavam então procurando, isso é interessante porque ele diz isso, ele dá o testemunho pessoal com toda a autoridade que tem. Eles estavam lá os integrantes dessa comissão procurando um meio de reconhecer constitucionalmente as uniões familiares de fato, mas evitando a maneira pejorativa como essas uniões eram referidas pela sociedade em geral, pelo povo, com o nome de concubinato. Então, diz ele, foi aí que o padre Fernando Bastos Dávila, que era uma das vozes, segundo ele próprio diz, mais progressistas da chamada Nova Igreja Católica, diz o professor José Afonso da Silva que talvez como inspiração divina, a opinião dele, professor José Afonso da Silva,
sugeriu o nome união estável. E dessa maneira se alterou a designação que era comum, que era tradicional, e por meio dessa novidade léxica, unindo termos já existentes. Né? União já existia, estável já existia, portanto, isso não é uma forma neológica, mas é uma novidade léxica com a finalidade de substituir um termo que já existia no âmbito da sociedade, no âmbito da tradição do direito, mas que tinha uma carga de pejoração, uma carga valorativa que se queria afastar. Ora, adotou-se, então, a partir daí, essa novidade léxica, união estável, para contorno, com um novo significante, com uma nova expressão oral e também literal, a má valorização de um significado, que entre o povo era menos favorecido sob o rótulo tradicional de concubinato. Ou seja, o povo, com o nome concubinato, de algum modo, valorizava negativamente a realidade correspondente. E isso é o que se queria afastar com essa nova expressão, com essa novidade léxica. Ao modificar sua referência léxica habitual, alterou-se a correspondente semântica da união estável, né? Novamente união estável, o antigo concubinato, na axiologia popular. Ou seja, tratou-se com isso de afastar a má valoração antecedente que essa realidade tinha na concepção popular. Aqui talvez, então, deva dar-se razão às vozes marxistas, quando essas vozes se queixam das práticas de engenharia política das elites. Aqui é o caso típico em que as elites trataram de algum modo, alterar a posição do povo a respeito de um determinado instituto. Ou seja, isso já ocorreu em outras situações, também é um fenômeno relativamente recente entre nós, a novidade léxica relativa ao nome aborto, que foi substituído pelo sintagma interrupção da gravidez, como forma de afastar a evidência do que surgia lá nos espíritos com a palavra aborto ou abortamento. Bom, não se pensa que isso seja algo inédito na história. Bem ao revés. Um autor espanhol importante, Martínez de Aguirre, Carlos Martínez de Aguirre, que tem, entre outras obras, um livro interessante chamado, ainda do fim do século passado, esse livro, Diagnóstico sobre o Direito de Família. Ele diz que não era de todo incomum, e se encontra numa referência que ele faz, a superação dos chamados pruridos terminológicos. A expressão é dele, pruridos terminológicos, em castelhano. E ele se remete a um autor, e de fato, esse autor é muitíssimo autorizado, Jean Godemet, que num livro sobre a história do casamento no Ocidente, Le Mariage en Occident, que tem uma edição, aqui já uma edição mais recente, 2012, observara já que os pudores do vocabulário, usou novamente aqui a expressão dos pudores do vocabulário, e o Martínez de Aguirre falou em pudores terminológicos. Aqui a expressão é, de outro modo, equivalente, né? Pudores do vocabulário. Diz que essa superação tem uma longa história. E ele se remete, exatamente no caso do que estamos tratando aqui do concubinato, a substituição de um termo latino, o termo pelex. Pelex, de acordo com a origem latina, significa mulher com quem alguém vive, ainda que ela não seja a esposa daquele com quem está vivendo. E hoje, dizia Godemet, preferimos os nomes mais honrosos, de amiga, de concubina, etc. Veja que primeiro se substituiu na história Pelex, que era um nome bastante pejorado, pelo nome concubina, e na sequência também o concubino não agradou aqui entre nós no Brasil e foi substituído por união estável. Ou seja, são maneiras de, por meio de novidade léxica, ir, de algum modo, influindo na valoração do significado. E tudo isso interessa
para quem queira compreender o texto da lei. Quanto à alteração semântica, isso tratamos aqui da novidade léxica. Quanto à alteração semântica, ela nada acrescenta ao léxico. Diversamente, esse grande gramático brasileiro, que foi filólogo, homem de grande cultura, Evanildo Bechara, ele observou que a mudança até pode acarretar uma redução lexical. Com a alteração semântica, nós temos uma redução do léxico. Então, não há um acréscimo, mas uma redução. Se a novidade léxica, de algum modo, acrescenta, segundo certo ponto de vista, algo ao léxico, algo ao vocabulário, porque é uma expressão que, embora não sejam significantes novos, o que se tenta com isso, alterar uma designação corrente. Diversamente aqui, com a alteração semântica, nós temos muitas vezes uma redução vocabulária, ou seja, uma redução lexical, como diz Evanildo Bechara. Um outro grande gramático, filólogo, um grande pensador realmente que nós tivemos, que foi Gladson Chaves de Mello. Eu me vali aqui muito tenho me valido muito das lições desse professor carioca, recentemente, acho que é mais ou menos uma década falecido, talvez um pouco mais, já não tenho certeza, mas um grande pensador. Gladson Chaves de Mello refere-se a um empobrecimento do léxico, resultante daquilo que ele chama de falsa dilatação semântica. A alteração semântica leva a esse aspecto, ou seja, uma falsa dilatação. Então, parece que está aumentando o léxico, o vocabulário, quando, na verdade, o que se está empobrecendo esse léxico. Também não se trata de um neologismo, alteração semântica, porque na mudança semântica, o que ocorre é que se preserva o significante. A palavra não é alterada. O que se altera é o significado. Uma mesma palavra tem alterado o seu significado. Ou seja, não muda a palavra não muda a palavra gramatical, não muda a expressão desta palavra, mas vai sendo alterado o seu conteúdo. Há exemplos que se pode recolher na linguagem comum. Assim, por exemplo, do verbo colocar, não é? Não é essa história que estamos dizendo, quero colocar tal coisa, no sentido de quero opinar, quero indagar, quero objetar, quero comentar. Colocar no lugar de vários verbos, e especialmente do verbo pôr. Muito mal usado, muito mal usado. Ou ainda no uso também de penalizar, com o sentido de aplicar pena, em vez de sentido correto de sentir dor. Outras palavras, por exemplo, como realizar, como massivo, são palavras que vêm aqui de empréstimo, né, de importação do inglês, e vêm não... Quer dizer, perdão, eu disse mal, não são que as palavras vêm com importação do inglês. O que vem com importação do inglês são os novos sentidos que essas nossas palavras, que são vernáculas, já tinham. Então, se acrescenta e se vai alterando um pouco o sentido dessas palavras que eram nossas, em função de um significado diverso que essas palavras possuíam na língua inglesa. Essa matéria relativa a esses vocábulos, realizar e massivo, essa matéria foi indicada especialmente por um outro gramático importante, filólogo importante aqui do Brasil, Silvio Elia. Ele acusou exatamente esse efeito modificador que a língua inglesa teve em relação ao idioma português. Dessas alterações semânticas, e isso nós temos também que observar no direito brasileiro, dão bons aqui exemplos, e de modo bastante suficiente, bastante esclarecedor, as alterações que afetaram os conceitos de casamento e de família. Os dispositivos, antes dessas alterações, tinham um significado totalmente diverso. E depois passaram a ter um significado ampliado, porque se alteraram os conceitos tradicionais de casamento e de família.
Então, isso é o que se chama de alteração semântica. E tem uma implicação nessa tarefa de compreender textos. Muito bem. Na próxima exposição, vamos tratar agora diversamente da compreensão das normas. Aí ultrapassamos já a compreensão dos textos e passamos para uma segunda fase, ainda na primeira parte, que nós chamamos de compreensão da lei da determinação jurídica, para fazer uma referência sobre a compreensão das normas. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqueles que prestigiam estas nossas claves notariais registrais. Agradeço a Norégia do Paraná, na pessoa de seu presidente, o doutor Matheus Afonso Vieira da Silva, e espero que nos encontremos na próxima semana. Muito obrigado a todos.